Pessoal, dando continuidade no nosso estudo de equações, a gente vai agora estudar a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, que é uma das equações que mais vão aparecer para a gente, e principalmente para a gente tendo foco Enem na parte de probleminhas de primeiro grau. Só que a gente vai ter que estudar bastante equações do primeiro grau, para na hora que aparecer nos probleminhas você tirar de letra. Fechou? Tá. Quando a gente vai estudar equações do primeiro grau, é importante que vocês tenham na cabeça de vocês, tá? Que a gente tem algumas coisas para se respeitar. Então, olha lá, jogando na tela cheia para vocês aí. Sempre que eu tiver uma equação do primeiro grau, como que eu identifico que eu tenho uma equação do primeiro grau? Eu identifico olhando para a minha incógnita, olhando para a minha variável, correto? E essa variável estando com expoente de grau 1. Depois que eu observar que eu tenho uma equação do primeiro grau, eu vou seguir quais passos? Primeiro, isolar a variável. Então, para isso eu faço distributiva, se for uma equação fracionária eu tiro o mínimo múltiplo comum, acabo com a fração, tal. Depois eu vou juntar tudo que tem x no primeiro membro, que não tem x no segundo membro e isolar a variável, tá? Você vai perceber algo que eu acho que talvez vocês não tenham percebido até hoje, que toda vez que vocês forem resolver uma equação do primeiro grau, você sempre vai cair numa equação na forma ax igual a b. Olha esse exemplo que eu preparei para vocês aqui, tá? É uma equaçãozinha do primeiro grau simples, correto? Uma equaçãozinha do primeiro grau simples, que pode aparecer diversas vezes para vocês em probleminhas de primeiro grau na prova, tá? Vocês vão perceber isso daí. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer distributiva, porque eu identifiquei, ó, x a primeira, x a primeira, x a primeira, primeiro grau, correto? Vou fazer distributiva aqui. Então vai ficar 5 vezes x, 5x, 5 vezes 3, 15, menos 2x. Isso é igual a 4 vezes 3, 12, menos 4 vezes menos 2x, menos 8x, mais o 1 que tinha ficado do lado de fora. Agora eu vou passar tudo que tem x para o primeiro membro, aí o 8x passa para cá somando. Vou passar o que não tem x para o segundo membro, então o 15 passa subtraindo. Vai ficar 3x com 8x, 11x. Isso é igual a 12 mais 1, 13, menos 15, menos 2. Percebam que eu caí numa equação na forma ax igual a b, aonde o meu a vale 11 e o meu b vale menos 2. Nesse caso, como o meu a, vale 11, o 11 está multiplicando, o 11 passa dividindo. Menos 2 dividido por mais 11 dá menos 2 onzeavos. Menos por mais dá menos. Então, a minha resposta, a minha solução é única e ela é menos 2 onzeavos, correto? Voltando para a tela da teoria aí para vocês, vocês vão perceber o seguinte, o que é importante vocês perceberem? Então, que toda vez que eu for resolver uma equação do primeiro grau, eu sempre vou cair numa equação na forma ax igual a b. Aí o que eu vou fazer para vocês poderem entender? Que conforme este valor do a, x igual a b, você vai tendo o tipo de situação que você vai criar. Então eu acho mais fácil, para ficar interessante para vocês, a gente criar os exemplos possíveis, tá? E é isso que eu preparei para vocês aqui agora, tá? Olha esses exemplos que eu vou fazer com vocês aqui. Olha o que eu coloquei aqui na tela. 2x igual a 7, 2x igual a 0, 0x igual a 7, 0x igual a 0. Então imagina a seguinte situação. Tá, estou lá resolvendo uma equação do primeiro grau, tirei o mínimo, fiz distributiva, passei tudo que tem x para o primeiro membro, passei o que não tem x para o segundo, tal, caí numa equação nessa forma, 2x igual a 7. O a vale 2, se o 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo. Então a minha resposta vai ficar x igual a 7/2. Percebam que a minha resposta aqui ela é única, beleza? A minha raiz é única. Olha esse outro caso, fui lá, resolvi distributiva, para lá e para cá, juntei termos semelhantes, cheguei, 2x igual a 0. O meu a vale 2, 2 é diferente de 0, posso passar dividindo, x é igual a 0 dividido por 2, logo x é igual a 0. Percebam que nesses dois casos eu cheguei numa única raiz. Percebam, uma única raiz. Percebam que nos dois casos o meu a é diferente de 0. Agora, olha essa situação que está aqui. Imagina, fui lá, fiz distributivo, diabo 4, cheguei, 0x igual a 7.
O fato do meu A ser igual a zero, eu posso passar dividindo? Lembrem do 11º mandamento, nunca dividirás por zero. Como aqui é zero, eu não posso passar dividindo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que analisar o B. Aí eu pergunto o seguinte para vocês, existe algum número que vezes zero dá 7? Não, é impossível, galera. Qualquer número vezes zero vai dar zero. Então isso daqui é impossível. A gente simboliza assim, ó, não existe x pertencente aos reais. Então, neste caso, a minha solução vai ser o conjunto vazio. Aí eu quero que vocês percebam que, neste caso, eu vou ter o quê? Eu não vou ter nenhuma raiz. E se por acaso o meu A for zero e o meu B também der zero, se você cair numa equação assim, 0x igual a zero, você vai lembrar, qualquer valor que eu colocar para x vezes zero vai dar zero. Ou seja, qualquer valor real para x satisfaz essa igualdade. O símbolo de qualquer que seja em matemática é o azinho de ponta cabeça. Então, qualquer que seja x pertencente aos reais, então a minha solução vai ser real. Vocês vão perceber que nesse caso, o fato da minha solução ser real é que eu vou ter infinitas raízes. Aí, para organizar para vocês, olha na tela da teoria para vocês poderem perceber. Então, eu sempre vou cair na seguinte situação. Cair numa equação na forma x igual a b, certo? Se o a for diferente de zero, eu passo dividindo. Aí eu posso passar dividindo tranquilamente, correto? Tá? O a está multiplicando, o a passa dividindo. E eu vou ter, então, uma única raiz, que é a raiz b sobre a. Perfeito? Tá. Agora, se eu estiver resolvendo lá a minha equação, tá? E eu cair no a igual a zero, olha lá, ax igual a b, com a igual a zero, eu vou cair no 0x igual a b. Nesse caso, eu posso passar o a dividindo? Eu posso passar o zero dividindo? Não, Gaspar, eu não posso passar o zero dividindo. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar o b. Olhando para o b, eu vou ter duas opções. Se o b for igual a zero, correto? Se o b for igual a zero, qualquer número que eu colocar no lugar do x vezes zero vai dar zero. Se o b for diferente, e nesse caso eu vou ter infinitas raízes, foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Se o meu b for diferente de zero, então eu vou ter 0x diferente de zero, e aí neste caso eu não vou ter nenhuma raiz, certo? Para que vocês possam entender, olha esse exemplo que eu preparei para vocês aqui, para que fique mais fácil de vocês entenderem. 5 que multiplica 2x mais 1 mais 7 é igual a 3x mais 7 vezes 3 mais x. Tá, vamos lá. Distributiva, equação do primeiro grau, vai ficar 10x mais 5 mais 7 é igual a 3x mais 21 mais 7x. Vou passar tudo que tem x para o primeiro membro. Passei o 3x e o 7x trocando de sinal. Vou passar tudo que não tem x para o segundo membro. Então, o 5 passa trocando de sinal e o 7 passa trocando de sinal. Vai ficar 0x igual 21 menos 12, 9. Percebam, eu caí numa equação na forma x igual a b, nesse caso 0x igual a 9. Pergunto, o a vale zero, posso passar dividindo? Não. Existe algum valor para x que vezes zero dá 9? Não, é impossível. Não existe x pertencente aos reais. Neste caso, a minha solução é o conjunto vazio. Perfeito? Então, voltando para a tela da teoria, para vocês poderem finalizar, certo? Percebam, olha lá, equação na forma x igual a b. Sempre que eu for resolver uma equação do primeiro grau, eu sempre vou cair uma equação na forma x igual a b. Se o a for diferente de zero, posso passar dividindo, vou chegar numa única raiz. Se o a for igual a zero, eu tenho que olhar para o b. E aí eu tenho a opção de ter infinitas raízes se o b for zero também, e se o b for diferente de zero, não ter nenhuma raiz. Então, galera, a gente vai pensar no quê? Toda vez que eu tenho equações do primeiro grau,
você tem que pensar nessas 3 situações possíveis. Fechou? No resto é a gente treinar, a gente vai ter a nossa listinha de exercícios propostos para a gente treinar bastante, beleza? Bom estudo para vocês, a gente se vê em breve. Um abraço!